A gente vai começar agora o briefing do último encontro, quarto e último encontro do grupo de trabalho de infraestrutura do G20. Com essa reunião, nós encerramos todas as reuniões de grupos técnicos da trilha de finanças do G20. Falarão conosco hoje, estão falando conosco Marden Barbosa, coordenador do GT de Infraestrutura, e também Mariana Davi, que é organizadora do Africa Lab, uma das organizadoras do Africa Lab Debate, que nós teremos hoje à tarde, daqui a pouco às 4, na PUC Rio. Nós vamos começar com Marden vai falar depois, e nós abriremos para algumas perguntas. Como a Africa Lab daqui a pouco, vai ser um briefing curto. Tá? Se precisarem, nos procurem depois. Marden, a palavra é sua. Em primeiro lugar, boa tarde. A reunião, com a nossa colega já explicou, a última reunião do ano, né? Nós tentamos, nessa reunião, fechar as discussões em torno das entregas restantes da presidência brasileira. Ao longo do ano, tivemos 4 prioridades discutidas no grupo de infraestrutura. A primeira, como financiar infraestruturas resilientes à mudança climática. Acho que a tragédia de Porto Alegre explica bem o que é isso. Essa entrega ela foi concluída na última reunião do grupo, que aconteceu em junho. Né? E essa entrega já foi, inclusive, acolhida pelos ministros de Finanças também na reunião deles em julho. Nessa reunião, nós trabalhamos nas 3 entregas restantes. Eu vou falar delas daqui a pouco, mas os resultados foram muito positivos, né? As delegações acolheram as recomendações que foram apresentadas. Nós tivemos 3 relatórios que estão próximos de serem finalizados, faltam apenas pequenos ajustes técnicos. Obviamente, é um grupo que trabalha com consenso, né? Nós precisamos, para poder avançar, nós precisamos ter consenso de todos. Nós recebemos mais algumas sugestões de ajuste e a nossa expectativa é concluir esses relatórios nos próximos dias. Esses relatórios vão ser levados ao conhecimento dos ministros de Finanças, do presidente do Banco Central, na reunião final da presidência brasileira, que acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro em Washington. Nossa expectativa é levar esses relatórios já concluídos para os ministros, para que eles possam referendar os relatórios. Essas 3 prioridades restantes são as seguintes. Uma delas é a infraestrutura e redução de pobreza. De que forma nós podemos criar mecanismos de provisão de infraestrutura que sejam inclusivos. Nós tendemos a olhar a infraestrutura muito pelo lado da oferta, né? Precisamos criar rodovias, precisamos criar conexões elétricas, mas na nossa presidência a gente buscou ter um enfoque diferente, que é o enfoque seguinte, ir do lado de quem usa. Como é que você garante que essa pessoa efetivamente tem acesso? Não adianta eu ter um serviço de ônibus que passa na porta da casa do trabalhador se ele não tem dinheiro para comprar a passagem. Não adianta a pessoa morar num bairro onde existe energia elétrica se ela tem dificuldade de pagar a conta de energia. Então, nós discutimos de que forma os governos, os bancos multilaterais, todos podem colaborar para ter soluções que enderecem essa questão do acesso. Ou seja, como que a gente pode garantir um acesso mais efetivo para quem mais precisa. Então, essa foi, digamos assim, a segunda prioridade, né? A primeira já foi aprovada, essa foi a segunda prioridade que foi discutida aqui. A terceira prioridade é a mitigação do risco cambial para investimentos em infraestrutura. Os investidores estrangeiros frequentemente se deparam com um desafio na hora de investir em países com alta volatilidade cambial, que é a situação em geral da maioria dos países em desenvolvimento. Existe sempre o risco de que ele invista no país, ocorra uma desvalorização cambial e que no final do processo ele acabe perdendo por conta de uma volatilidade cambial, não por conta de falhas no empreendimento, mas por uma questão de perda decorrente do câmbio, né? A gente sabe como isso funciona. Às vezes, quem viajou já para o exterior sabe como é isso, né? Você às vezes vai comprar dólar, o dólar está mais alto, na hora que você vai vender está mais baixo, você perde. Então, o investidor, como ele trabalha com grandes volumes de recursos, ele se preocupa com isso. E nós tentamos trazer aqui algumas soluções que possam mitigar esse risco. Qual a ideia por trás disso? É que os países eles sejam mais atrativos para o investidor estrangeiro, que a gente possa viabilizar mais empreendimentos, mais projetos em países em desenvolvimento. Então, nós também aqui trabalhamos em algumas propostas para poder mitigar esse chamado risco cambial. E, por último, nós temos a prioridade
do financiamento de infraestrutura em regiões de fronteira. Financiamentos de infraestrutura, construção de infraestrutura em regiões de fronteira é sempre um grande desafio. Os países frequentemente têm incentivos que são assimétricos, às vezes um país que é mais do que o outro, né? Mas a conta ela precisa ser dividida de forma igual, né? Quase sempre é assim que acontece. Então, como viabilizar esses interesses? Como é que a gente lida com instrumentos regulatórios que são diferentes, situações políticas que são diferentes? Então, nós também trabalhamos nessa prioridade para tentar pensar algumas recomendações muito direcionadas aos bancos de desenvolvimento que possam destravar investimentos em regiões fronteiriças. Obrigado. Boa tarde. Como parte da programação oficial da última reunião do Grupo de Trabalho em Infraestrutura, nós propusemos, enquanto coordenação da trilha de finanças do G20, a realização de um debate protagonizado por delegações e por experts africanos sobre infraestrutura, chamado Africa-led Debate on Infrastructure. Esse debate ele é continuidade de iniciativas que foram construídas durante a presidência brasileira do G20, que tiveram como intuito, a intenção de fortalecer diálogos protagonizados por países africanos sobre temas e desafios que são enfrentados pelos países do continente, como dívida, déficit de investimento em infraestrutura, como o Marden apontou, que são temas centrais debatidos dentro dos grupos de trabalho da trilha de finanças. O evento que vai acontecer hoje, ele é continuidade, como eu falei, de um trabalho que foi iniciado com uma reunião ministerial com países africanos, na reunião ministerial da trilha de finanças em fevereiro deste ano em São Paulo, e também do primeiro Africa-led Debate que nós realizamos em junho, em Fortaleza, no âmbito da reunião do Grupo de Trabalho de Arquitetura Financeira Internacional, onde a gente nós tivemos a oportunidade de debater com speakers e delegações do Grupo de Trabalho de Arquitetura Financeira Internacional o tema de dívida e de financiamento para o desenvolvimento. Nessa oportunidade que teremos hoje, vamos ouvir intelectuais e também delegados do Grupo de Trabalho de Infraestrutura sobre os desafios e obstáculos para o financiamento de infraestrutura no continente africano, a relação da necessidade de financiamento de infraestrutura para o enfrentamento à pobreza e à desigualdade, entre outras questões. Esperamos que esse seja um legado que possa ter continuidade na próxima presidência da África do Sul, fortalecendo o protagonismo dos países africanos nos debates sobre esses temas. Boa tarde. Desculpa, eu sou Luciane, sou do Valor Econômico. Eu queria perguntar, Marlene, se você pudesse detalhar um pouquinho as soluções e as propostas de cada um desses 3 temas de hoje. Quais são as recomendações que estão em negociação? O que está difícil para conseguir fechar, né? O que teve mais adesão assim, entre os países membros? Se você puder detalhar, por favor. Vou começar pelo final. Em relação a consenso, né? Eu acho que o consenso está, de certa forma, formado, né? Onde nós temos ainda algumas solicitações de ajuste, né? Não diria nem que são divergências, são solicitações de ajuste, são relacionadas a alguns temas pontuais, né? Então, existem, por exemplo, solicitações para que questões macroeconômicas tenham maior enfoque em algumas das propostas, né? E sugestões de tratamento aliás, como é que eu digo? De que as recomendações elas sejam não vinculantes, né? Que elas sejam voluntárias, que elas levem em consideração as características específicas de cada país, de cada região,
isso aí tudo é algo que a gente vai digamos assim, aprimorar nos relatórios, né? Em relação às recomendações, eu acho que em relação à recomendação do documento de mitigação de pobreza, né, como a infraestrutura pode ajudar a mitigar as questões de pobreza, acho que a principal recomendação é passar a olhar a provisão de infraestrutura a partir da ótica da demanda, né? Nós temos, tradicionalmente, uma tendência a olhar a provisão de infraestrutura a partir da oferta, né? Eu preciso ofertar, mas a nossa preocupação maior é como trabalhar isso a partir da demanda. Inclusive com algumas sugestões de ajustes nas tarifas, né, para privilegiar alguns segmentos da sociedade que possam precisar mais de determinados serviços, né? Então, existe um debate sobre qual é a melhor estrutura tarifária para cada setor, e isso está sendo tratado no relatório. Por favor, o que seriam esses ajustes nas tarifas para grupos, se você pudesse detalhar? Sim, possibilidade, inclusive, em alguns momentos, de benefícios temporários para a população de baixa renda, né? Então, existe um debate bastante forte sobre a questão dos subsídios, ou seja, não existe muito consenso sobre como aplicar subsídios, mas existe um entendimento que em determinadas situações, para determinadas faixas da população, é importante haver algum tipo de tratamento diferenciado, né, dentro de determinadas circunstâncias. Isso aí sempre preservando a questão da temporalidade, responsabilidade fiscal, né, cuidado com o gasto público e assim por diante. Na segunda prioridade, que é a prioridade de mitigação de risco cambial, as recomendações elas vão no sentido de fortalecimento dos mercados nacionais, né, do mercado de capitais dos países, para que seja possível oferecer financiamento em moeda local. Esse é um esforço mais estruturante, ou seja, como criar um bom mercado de capital para que a gente possa oferecer títulos, né, ou, aliás, crédito em moeda local. Nesse ponto, o Brasil já é um país de vanguarda, nós temos já um mercado de debêntures muito bem desenvolvido, né, e há experiências no Brasil que estão, inclusive, sendo mencionadas no relatório como o Ecoinvest Brasil, que é um esforço conjunto entre o governo brasileiro e o BID para tentar ofertar crédito com proteção cambial, tá? Então, o relatório ele traz algumas recomendações de ordem mais macroeconômica, como essa que eu citei, ou seja, o fortalecimento do mercado de capital. Ele reforça a importância de políticas econômicas prudenciais, né, de sólidas políticas macroeconômicas, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que há desafios de curto prazo que precisam ser atendidos. E aí existem sugestões, como eu falei, fortalecimento do mercado de capital, fornecimento de hedge cambial, né, em determinadas circunstâncias, e outros que possam mitigar esse risco cambial. E, por último, no caso de infraestrutura transfronteiriça, as recomendações elas quase sempre se voltam a um bom planejamento. Então, como é que a gente constrói uma infraestrutura transfronteiriça de qualidade? Primeiro, planejando bem, né? O planejamento ele tem que levar em consideração todas as etapas do desenvolvimento da infraestrutura e, principalmente, a importância do apoio político. A infraestrutura transfronteiriça ela só vai avançar se houver um forte apoio político. Além disso, o relatório, não só esses 3 relatórios, reforçam o papel importante dos bancos multilaterais de desenvolvimento. No caso das infraestruturas transfronteiriças, os bancos multilaterais de desenvolvimento, eles têm um papel muito importante de mobilizar agentes, né? Os agentes envolvidos, que a gente chama de stakeholders. E numa situação como essa, a gente não lida apenas com governos, né? A gente envolve também órgãos regulatórios. Imaginar um cenário, por exemplo, de construção de uma ponte ligando 2 países, né? A gente começa a pensar na quantidade de órgãos públicos que precisam estar ali engajados para que esse projeto ele vá adiante. A gente está falando aí de órgãos de fiscalização, órgãos de controle, polícias, né, estados, municípios. Então, conectar todos esses pontos, trazer todo mundo para a mesa, para que todo mundo possa dialogar, é um grande desafio. E os bancos multilaterais têm essa capacidade, né, de conectar esses atores para que esses projetos possam sair do papel. Eles também têm uma capacidade muito grande de mobilizar recursos. Então, isso, mais uma vez, vale para as 3 prioridades. Os bancos multilaterais eles têm condições de alavancar recursos para projetos, às vezes até projetos piloto,
podem ser testados, né, para a gente testar algumas experiências e, acima de tudo, assessoria técnica. Como eles estão presentes em diferentes países, eles têm condições de coletar experiências bem-sucedidas e replicar essas experiências em outros países. É coisa que os governos nacionais nem sempre conseguem. Então, a gente pensa, por exemplo, no Banco Mundial, né? O Banco Mundial consegue, às vezes, identificar uma experiência bem-sucedida em um país da Ásia e dizer, olha, essa experiência aqui merece ser reproduzida. Traz essa experiência e a gente reproduz isso aqui. Então, o Banco Mundial ele colaborou conosco no relatório de redução de pobreza, né, junto com o BID. O segundo relatório, que é o relatório que eu mencionei, aliás, a terceira prioridade, né, que é a prioridade de mitigação de risco cambial, ela teve a parceria do Banco Mundial e do FMI, né, também eles estiveram por trás da elaboração desse relatório. E o relatório de financiamento de infraestrutura de fronteira, ele foi elaborado em colaboração com 3 bancos multilaterais. O BID, mais uma vez, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, EBRD, como a gente chama, né? E o AIIB, o Banco Asiático de Investimento, Asian Infrastructure Investment Bank, Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Essas 3 instituições colaboraram na elaboração do relatório de infraestrutura transfronteiriça. Pessoal, para adiantar da hora, a gente só tem tempo para mais uma pergunta. Boa tarde, sou Mara Karina do site oficial do G20. Queria perguntar para a Mariana, falar um pouquinho sobre qual a expectativa para o African Debate hoje, né, e como que ele dá continuidade ao que a gente viu em Fortaleza com relação ao apelo dos países, né, por rever as dívidas como uma premissa para o enfrentamento das desigualdades no sul global. Então, como eu citei anteriormente, essa iniciativa brasileira é uma inovação de construir espaços, principalmente dentro da trilha de finanças, com o protagonismo dos países africanos. Isso tem relação também com as prioridades constituídas pelo presidente Lula, entre elas, principalmente, reforma da governança global e combate à pobreza e às desigualdades, tendo em vista que são temas que se relacionam, né, com a proposição de soluções que podem contribuir com o alcance dessas prioridades apontadas pelo presidente Lula como prioridade da presidência brasileira e que tem muita relação com demandas que são particulares aos países do sul global, economias emergentes e países em desenvolvimento. Então, é uma continuidade do debate que realizamos em Fortaleza, por tratar-se de um debate protagonizado pelos países africanos e pela participação também, novamente, da economista Hannah Haider, que é CEO do Development Reimagined, é uma das 100 economistas mais importantes de África, consideradas pelo New York Times, e que vem tratando desses temas, então a gente vê uma continuidade nesse processo. E também a continuidade no sentido de serem delegados que representam os países africanos, que são países membros, convidados, e também o African Development Bank, que é o Banco de Desenvolvimento de África, o Banco Africano de Desenvolvimento, que participou do primeiro debate e participará agora. E outro elemento que se coloca como continuidade é tentar construir soluções baseadas em experiências já realizadas nesses países e também levando em consideração a possibilidade de mobilizar instituições financeiras internacionais, como os bancos multilaterais, os bancos de desenvolvimento, MDBs, bancos de desenvolvimento multilaterais, para estarem engajados na construção de soluções para essa agenda de infraestrutura, ou seja, anteriormente também no sentido de soluções para a dívida, que estejam também relacionadas às experiências e às possibilidades colocadas pelos países africanos. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa coletiva, o nosso briefing da 4ª reunião do Grupo de Trabalho de Infraestrutura, como mencionado antes, e encerramos agora
todas as reuniões de grupos técnicos da trilha de finanças do G20. Um ótimo trabalho, parabéns para todo mundo, agradecemos o tempo das pessoas que se dispuseram a falar conosco, Marden e Mariana, e a de vocês também que estiveram aqui hoje. Muito obrigada.